Pois bem, vamos lá. Vamos voltar ao terreno da política. Política. A gente estava falando de política até agora, que é esta situação, esse verdadeiro curto-circuito institucional que está rolando em Brasília, né? Então, Lula vem trocando estocadas públicas ou nos bastidores, tanto com o Hugo Mota quanto Alcolumbre. Será que o amor acabou? Ou é só um rompimento e volta logo? Vamos ver. E o fato é que é sempre assim, né? O chefe tem seus humores, o chefe, né, quem está abaixo do chefe fica olhando e fala, não, para que lado ele está olhando? O que ele quer? Às vezes o chefe nem fala, né? O sujeito está interpretando, né? O que ele quer? Qual é o movimento que a gente deve fazer? E o cara já sai na frente com muito mais radicalidade do que o chefe. É sempre assim, tanto nas empresas, nos governos. Então, assim, o Lindbergh olha para a relação do Mota com o Lula e aí sai matando, vai para cima do Hugo Mota com um nível de radicalidade que provavelmente é que, enfim, ele tem costas quentes no Planalto com a Gleisi, que é a companheira dele lá, né? Mas uma coisa meio espantosa com o nível de virulência dos ataques dele. O Jacques Wagner é outro estilo, né? O Jacques Wagner é um cara mais dessa cúpula da elite política, né? Então, você não viu nenhuma declaração dele contra o Alcolumbre, é outro estilo. Mas o Alcolumbre está irado com o Jacques Wagner. Por quê? Porque o Jacques é o líder, ex-governador da Bahia, né? Desse PT aí baiano. Ele tinha um procedimento considerado básico da etiqueta das relações entre os poderes, que era ele, ou Lula, ou ele terem telefonado para o Alcolumbre antes do anúncio público da indicação, da nomeação do Jorge Messias, para comunicar. E não fez isso. Então, é considerado uma quebra radical, né, nesse relacionamento aí, nessas regras de relacionamento entre o Poder Executivo e o Legislativo. Então, a situação é essa, eles estão rompidos, é preciso ver quais serão as consequências políticas desse rompimento, né? Não é da nossa alçada, nem do nosso interesse saber, né? Nós não somos aqui, não é esse nosso caminho midiático, né, da fofoca, ele não está gostando, ele brigou, ele virou o olho, tal. Nós queremos saber a repercussão política, né, para o país dessa situação, tá? Então vamos ver como a coisa anda. E o Lindbergh continua chutando. Essa aqui é de ontem, né? Eu imagino que ele chegou em casa e a Gleice falou: Lindbergh, por favor, vai, baixa a bola, vai mais devagar, mas nada. Está lá chutando o balde. Considero imatura a posição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Política não se faz como clube de amigos. Minhas posições políticas são transparentes e previsíveis. Sempre atuei de forma clara e com posições coerentes. Não, e Lindbergh, a gente sabe qual era a sua posição em relação ao governo Lula na primeira fase do governo, mas enfim, sempre atuei de forma clara em composições coerentes, nunca na surdina e erraticamente. Quem conhece o Lindbergh sabe que essa coisa é esquisita, né? Como agiu o presidente da Câmara na derrubada do IOF, PEC da blindagem, na escolha do deputado Guilherme Derrite como relator de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O que, de fato, é um escândalo, né? Essa coisa do Derrite ali é um grande escândalo. Se há uma crise na confiança na relação entre o governo e o presidente da Câmara, isso tem mais a ver com as escolhas que o próprio Hugo Mota tem feito. Ele que assuma a responsabilidade por suas ações e não venha debitar isso na minha atuação como líder da bancada do PT, né? Minha previsão é que, se houver algum sinal de reacomodação entre Lula e Mota, quem dança é o Lindbergh. Vamos esperar para ver o que acontecerá, quais serão os próximos passos. E aí é isso, né? Com essa virada, com o Lula crescendo nas pesquisas, né, com o favoritismo dele na eleição, o governo estava até agora, né,
conseguindo emplacar alguns projetos no Congresso, esses operadores políticos do governo vão ficando empoderados também, né? Vão falando mais grosso, né? Como o Lindbergh fez agora nesse confronto com o Mota. E aí eu achei muito curiosa essa entrevista, é da semana passada, mas agora nesse contexto acho interessante que o Lindbergh deu uma entrevista para o Metrópolis, olha só, ousado, né? A ousadia dele. A escolha para vice do Lula em 26 não está fechada, ele disse na entrevista. Chocante. Ou seja, ele atacou o Alckmin. Ele foi para cima do vice-presidente. E vamos lembrar, né? Na semana passada ali, o Alckmin encarregado pelo Lula de fazer a negociação com os Estados Unidos, né? Ele fez esse ataque ao Alckmin. E aí é interessante, na entrevista ele não fala em nomes cogitados, mas ele está dizendo isso, dependendo das pesquisas, dependendo de como for, vamos ver quem vai ser o vice. Não sei se ele sonha ele ser o candidato a vice, não sei não. Mas, enfim. Mas aí, nas cogitações ao redor da entrevista, nos offs e tal, 2 nomes aparecem, o que é incrível, né? Os 2 nomes são o Eduardo Paes, prefeito do Rio pelo PSD, conhecido também como Dudu Milícia, e o governador do Pará, o Helder Barbalho, que é um negócio que está lá, né? Queridíssimo do Lula por conta da COP, mas a COP foi um fiasco e ele é um inimigo declarado dos povos indígenas lá da Amazônia. Então, isso é o gira, será que isso é o gira à esquerda? Sai o Alckmin e entra o Eduardo Paes ou o Helder Barbalho? Vou ser bem sincero, o Alckmin está bem à esquerda desses outros 2 aí, por sinal, por incrível que pareça. Esse é o cenário. Então, sei não, né? Como se diz, peixe morre pela boca. Vamos ver como é que vai ser daqui a pouquinho. O Ministério Imaginário, que é de lá, que é do Pará, dizendo Helder Barbalho é um mafioso, é um clã, né? O clã Barbalho no Pará não tem nenhuma diferença em relação ao clã Bolsonaro. E eles têm 2 no governo, né? Eles têm o Helder lá, que é governador, mas é o braço direito, um dos braços direitos do Lula, e o irmão dele, que, por sinal, tem um desempenho medíocre, né, que é o Jader Barbalho, o filho, como ministro do governo Lula. Né? Ele é o ministro da cidade, então esse tema dos transportes, não tem nada a dizer. Né? Não tem nada a dizer. Então, é isso. Aí o Bolshevik dizendo... Aí, outro lado, Belém do Pará, existe uma disputa política entre PSB de bola e MDB aqui no Pará, que reflete essa disputa entre Alckmin e Helder. Tanto que o prefeito de Belém é do MDB, que é sobrinho ou primo do Helder, apesar de não usar o sobrenome da família, o Igor Normando é primo do Helder. Bom, vamos lá. Então, nesse cenário desses conflitos, confusões e curtos-circuitos, está caminhando lá a indicação do Lula para o Supremo, a nomeação, na verdade, né? O presidente da República nomeia, ele nomeou o Jorge Messias como ministro do Supremo. O que falta agora é a confirmação, mas nomeado ele está, precisa ser confirmado. Então, neste cenário confuso, conturbado de curtos-circuitos, está caminhando e a gente tem né, a crise com o Alcolumbre vem daí, o Alcolumbre queria o Pacheco, né? O pessoal diz, eu não acredito que essa história do Alcolumbre é por causa do Banco Master que ele está, não acredito. Não acredito, acho que isso é disputa de poder efetivamente, não tenho nenhuma informação em relação a isso. É disputa de poder efetivamente, é quem manda nessa trolha aqui. É eu ou é você? É o presidente da República ou o presidente do Senado? É essa disputa que está colocada ali, essa é a queda de braço entre os 2. E aí a gente tem um cenário com Alcolumbre na oposição ao Messias, portanto, puxando o centrão lá no Senado com ele, contra o Messias, o que sobrou para o governo, e está de fato acontecendo, é uma articulação com a extrema-direita para tentar viabilizar o Jorge Messias. Olha, lá no Supremo, os 2 líderes
das frações ou das facções do Supremo em relação ao novo ministro são o André Mendonça e o Alexandre de Moraes. Quando seria de se esperar que o Alexandre de Moraes fosse o principal sustentáculo do Messias e o André Mendonça, por ser bolsonarista, a oposição? Não, é o contrário disso. O grande sustentáculo da indicação, da nomeação do Messias é o André Mendonça. E o grande opositor é o Alexandre de Moraes. Inclusive, ele está numa situação de minoria ali, tá? Porque Flávio Dino, eu não sei qual a posição do Gilmar Mendes, né? Mas Flávio Dino, os ministros petistas, né, nomeados por Lula, estão todos a favor do Jorge Messias, óbvio. Então, esse é um cenário, né? E aí tem a ver também com o histórico de relação do Alexandre de Moraes com o Centrão. Vamos lembrar que ele é homem do Temer, né? Então tem, né? O Alexandre de Moraes é sempre bom lembrar que ele é desse esquema político. Então, incrível, né? É isso. O governo Lula, para viabilizar o nome do Messias, para o Supremo, está fazendo uma aliança com a extrema-direita evangélica. A grande questão em relação a isso é o que sobrou, né? Ali, em articulação com essa coisa do Centrão. A grande questão é que nada é impune. Esse não é um apoio que acontece impunemente, né? Este apoio acontece, como todo apoio, com base em compromisso. É o que eu digo aqui em relação, por exemplo, a olhar para as fontes de financiamento das diferentes mídias. Porque a fonte de financiamento, ela só existe com base em compromisso. Identidade e compromisso. Então, nossa fonte de financiamento somos trabalhadores e trabalhadoras, numa boa, né? Numa boa, a gente vota, a gente edita, a gente faz esta mídia com base no interesse dos trabalhadores. Se você tem como fonte de financiamento de outra mídia o governo Lula, o agronegócio, os bancos, você vai fazer essa mídia de acordo com esse interesse. Então é isso. E na política é a mesma coisa. Você evidente que pode trair o acordo. Claro que há traição aos acordos. É possível. Mas, em tese, se essa bancada evangélica for decisiva para a eleição do Messias, ele fará acordos para defender a posição evangélica conservadora, retrógrada, reacionária lá no Supremo. Tá? Alguém aqui pergunta sobre o JCC. Mauro, Messias nas pautas trabalhistas votaria como? Então, tem uma conversa, JCC, que rola de que o Messias, né, indo para lá, ele estaria alinhado com posições mais progressistas nas pautas trabalhistas. Mas a Clarice Ferraz esteve aqui com a gente mais de uma vez e falou, ela participou dos bastidores da negociação que acabou levando a essa posição do governo Lula de chancelar, de finalizar a privatização da Eletrobras, e ela disse que o Messias teve um papel crucial contra os trabalhadores. Que ele não cumpriu vários acordos, não cumpriu várias promessas, compromissos assumidos com os trabalhadores, e que ele foi um protagonista crucial para viabilizar a finalização da privatização, né, feita pelo governo Lula. Então, vamos ver. A ver, JCC. A ver. Veremos. Vamos lá. Então, e aí queria falar sobre essa questão, né, do caráter do governo. E esse caráter dado pelas suas escolhas, simultaneamente, do projeto econômico e do alicerce do projeto econômico. Sempre digo aqui, quer saber se esse é um governo neoliberal ou não? Olha para quem apoia o governo. Quais são as bases de apoio do governo? As bases de apoio do governo Lula são a FEBRABAN,
as evidências estão aí, né? A gente tem falado disso há meses. O agronegócio, está aí o Plano Safra, que não nos deixa mentir, e, enfim, a posição do governo na COP e tudo mais. A indústria extrativista, as petroleiras e as mineradoras, e esta burguesia que está abocanhando fatias cada vez maiores do Estado brasileiro. Essas são as 4 bases de apoio do governo Lula, né? É claro que tem o capital estrangeiro, tem lá a Europa também, né? Tem esse acordo aí de entrega do Mercosul para a União Europeia, tal, mas aqui internamente são essas as 4 grandes sustentáculos do governo Lula. Então, isto quer dizer que o governo vai ter sua agenda pautada por esse universo relacional, por esse universo de sustentação e de apoio. Como nós aqui, né? Nossa agenda, nossas manchetes, nossas reportagens são baseadas nessa sustentação, nesse acordo que a gente tem com vocês, que a gente tem com os trabalhadores e as trabalhadoras aqui. Então, olha o que está acontecendo. Vai ter um leilão, não é um leilão, é um mega leilão. É um mega leilão para fazer um mega terminal, o maior terminal do Porto de Santos, que uma vez concluído terá um peso muito relevante no comércio exterior brasileiro, tanto exportações quanto importações. E aí o que acontece? O que acontece é se esse terminal será feito, ficará com o capital nacional ou não. Estatal esquece, né? Governo Lula, imagina. O ideal era que fosse um terminal estatal, óbvio, né? Óbvio. Mas não há essa hipótese. Então, a grande questão aqui é essa embate entre o capital nacional e o capital estrangeiro. E aí, o que você tem? O governo federal está apoiando o leilão do mega terminal sem qualquer restrição de participante. Então, havia uma possibilidade de que aquelas empresas que já têm terminais em Santos, que já têm grandes terminais em Santos, não pudessem participar do leilão. O governo Lula, a posição do Ministério da Fazenda, está lá discutindo com o TCU, é que não, libera, pode participar todo mundo, que é uma posição convergente com a posição do governo Tarcísio também. E aí, quem é que tem hoje o controle lá do Porto de Santos? Você tem a Maersk, da Dinamarca, tem um terminal enorme lá, a MSC da Suíça, a maior empresa de cruzeiros do Brasil, e você tem esse grupo CMA-CGM, França. Tá aí o acordo, tá vendo? O acordo do Mercosul, União Europeia, tá aí. Dinamarca, Suíça... A Dinamarca acho que nem está na União Europeia, mas enfim. Não, acho que está sim. Dinamarca, Suíça e França, quem não está é a Suíça. É isso aí, as Europa. Entregando para as Europa. Então, o cenário é disso, de entrega, de alienação, né? De alienação para o capital estrangeiro. Esse é o cenário do processo licitatório para o leilão do mega terminal, tá? E aí, mas mais uma vez, eu falei, eu vou trazer hoje 3 fatos que vão confirmando, que vão atestando, que vão aprofundando esse caráter neoliberal do governo Lula. Está aqui esse leilão, né, de alienação do Estado, de entrega para o capital estrangeiro, e está aqui. Essa posição é realmente chocante, já tocamos nesse assunto aqui. O Dario Durigan. Dario Durigan é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, sucedeu o Galípolo nesta função, quando o Galípolo foi para o Banco Central. O Dario Durigan é nada menos do que um ex-todo-poderoso diretor do WhatsApp aqui no Brasil. Tá? O Ministério da Fazenda não é à toa que o Haddad foi no Vale do Silício e prometeu entregar o país para os data centers das grandes Big Techs. As Big Techs estão na cúpula do Ministério, estão instaladas na cúpula do Ministério da Fazenda. O Dario Durigan era isso, era o diretor do WhatsApp aqui no Brasil. Hoje ele é o secretário executivo. Então, gente, deixa eu dizer. Existe um projeto que foi aprovado na Câmara e estava parado no Senado, que é o de concessão de aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? Aposentadoria que garante ao aposentado a mesma remuneração que tinha quando estava na ativa.
Há duas categorias de verdadeiros heróis do Brasil. Tá? Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. O agente de combate às endemias, ele está voltado mais para as endemias animais, né? Para a esfera das zoonoses. Mas eles tiveram um papel crucial durante a pandemia da Covid e qualquer endemia em seres humanos, eles são igualmente mobilizados. Os agentes comunitários de saúde, eles estruturam o SUS. São 400 mil no total, 265 mil agentes comunitários de saúde. Eles é que fazem esse trabalho especialmente, ou praticamente, nas regiões mais pobres. Eu, que convivi em favelas, eu vi a presença deles, era impressionante. Eles é que vão fazendo a visita aos doentes, que vão olhar as condições da família, eles é que marcam a consulta no posto de saúde, eles é que vão lá verificar se a pessoa está tomando remédio. Tem um papel crucial na manutenção da saúde nas regiões periféricas do Brasil. E tiveram um papel crucial na pandemia, né? Só não tivemos mais mortes na pandemia graças à ação heróica dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Aí a elite brasileira agradeceu e fez discurso, que bom, que importante, mas olha para vocês, um grande pé na bunda. Então, o que está acontecendo? Foi aprovado esse projeto de lei para a aposentadoria dos... Sim, eles tiveram um papel ativo correndo risco de vida, tá? De morte, porque eles é que faziam a tal busca ativa. A busca ativa era, nesse bairro periférico aqui, nessa favela, tem notícia de naquela casa ou naquele barraco tem uma pessoa com dificuldade de respiração. Eles iam lá ver, né? Eles vão lá ver. Eles é que faziam, então, essa busca ativa das pessoas com suspeita de Covid, tá? Bom, existe um projeto que foi aprovado na Câmara, por sinal, por consenso, tá? Teve mais de 400 votos quando foi aprovado na Câmara agora, uns 3 meses atrás, que é para garantir essa aposentadoria para eles, tá? Aí, o governo Lula falou para o Alcolumbre, senta em cima, não deixa andar. Claro, estavam nas boas. Sim, senhor, claro, deixa comigo. Deixa que eu mato no peito aqui, eu seguro. E o Alcolumbre segurou e nunca entrou na pauta. Agora, com esse racha, santo racha para os trabalhadores e trabalhadoras, para os agentes comunitários de saúde e de endemia, o Alcolumbre falou, tá bom, quer ver? Então, colocou para tramitar, em tese, vota hoje. Vamos ver. Vamos ver se vai votar hoje, e a projeção do governo é que será derrotado, porque lá na Câmara... Porque é o seguinte, isso é uma promessa de Lula, isso tem tudo a ver com a ideia do SUS, do PT, com a memória de Davi Capistrano, filho, tem tudo a ver, faz todo sentido, mas não, né? Não pode. Agora, o governo Lula, junto com a Folha, Estado, esses neoliberais, mas não só, tá? Já vi em mídia progressista essa expressão, pauta bomba, né, de que o Alcolumbre está com uma pauta bomba. Esta é a expressão utilizada, tá? Essa é a expressão utilizada, né? E o governo dizendo, não, nós vamos bancar, nós vamos contra, e se precisar, nós vamos para o STF, contra esta pauta bomba. Então, para o governo Lula, a defesa, a concessão, a aplicação, a promoção de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras é pauta-bomba. É assim que eles qualificam, evidentemente que com todo o apoio da mídia liberal. A surpresa agora é o apoio da mídia progressista a esse discurso. E aí a conversa é assim, não, é um negócio, vai acabar com o país, vai... A projeção é 2 bilhões até 2030 de gasto. Tem uma projeção feita por estados e municípios de que poderia chegar a 20 bilhões a despesa, 22 para ser mais exato. Mas qual o problema?
Qual o problema? Isso vai ativar a economia, vai viabilizar, vai favorecer melhores condições de vida para ele, vai recompensar aqueles que foram heróis do povo brasileiro na luta durante a pandemia. Qual é o problema? Sabe quanto é o Banco Safra? Sabe quanto é o Plano Safra? 516 bilhões. E eles estão dizendo que 2 bilhões é uma pauta bomba. O problema é esse, né? O problema é esse. O problema é que é para pobre, o problema é que é para trabalhador. Essa é uma questão não apenas econômica, existe uma questão ideológica. Existe uma questão ideológica. Para o agro não tem essa conversa. Para os rentistas que estão mordendo este ano, vão morder ao longo do ano praticamente 1 trilhão de recursos do Estado brasileiro, não tem problema, não tem limite, não é pauta-bomba. Mas, né, a aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias é uma pauta-bomba. Como pauta-bomba foi também a questão do piso da enfermagem, né? Lembram-se da guerra que foi para o piso da enfermagem, né? O piso, gente, sabe qual é o piso de uma enfermeira? 4.750. Qual o piso de um técnico de enfermagem? 3.325. Qual o piso de qual o piso de uma parteira ou de um auxiliar de enfermagem? 2.375 no novo acordo, tá? Com base na decisão que foi tomada na Câmara. Tá? Era pior que isso. E aí vocês se lembram que esse aí, que aí, homenagem, o democrata, o Barroso inviabilizou isso, vetou, segurou o quanto pôde, disse que ia vetar e tal, e aí fez um acordo, tomou uma decisão de que estes pisos, em 2022, servem para os enfermeiros, técnicos, parteiras e auxiliares que trabalham no setor público. Para o setor privado, não, vocês negociem lá. Tipo o ministro do Trabalho em relação ao fim da escala 6 por... Não, só vai fazer negociação lá com as empresas. Aí o que está acontecendo? Né? Não existe esse piso no setor privado, porque os hospitais, clínicas, enfim, né, esse sistema de saúde privado não respeita esse piso. Não existe. Gente, 4.750 para enfermeira, 2.375 para uma parteira, para um auxiliar. É um negócio chocante, não é? Além do que, estes pisos não têm reajuste desde 2022. Então, a grande questão é essa. Essas são as escolhas. Essas são as escolhas da elite brasileira, essas são as escolhas do governo. Se é dinheiro para os rentistas, para o agronegócio, para o capital financeiro, não tem limite. Se é dinheiro para enfermeira, para técnico de enfermagem, para auxiliar de enfermagem, para parteira, para agentes comunitários de saúde, aí não tem. Aí não tem, aí tem a questão fiscal, e aí toda essa mídia bate palma. A novidade é que não é apenas a mídia liberal que bate palma, hoje a mídia chamada progressista também bate palma para esta condição. Falei de 3 fatos, né? O terceiro é o ministro dos Negócios Extraordinários, também ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ontem no Roda Viva, defendendo a renovação do contrato da Enel em São Paulo, da concessão de energia elétrica para a Enel em São Paulo. Gente, mas olha, eu acho que tem muito, mas muito patriotismo nessa decisão, muito patriotismo nessa decisão. Gente, ele estava, eu já mostrei aqui, em 11 de outubro de 2024, lá na Itália, num evento de uma dessas coisas de lobby aí, Lead, Esfera,
a empresa lá do Gilmar Mendes, desses grupos de lobby e networking da burguesia brasileira, lá em Roma, participando de uma mesa ao lado do diretor-geral da Enel, que é uma empresa estatal italiana, mas que é uma multinacional. E lá ele já falou, quero comunicar, quero dizer que é a nossa alegria e tal, que nós vamos renovar, porque a concessão está vencendo. As concessões feitas no governo FHC estão vencendo todas agora. Então, o governo Lula podia pegar de volta, podia fazer uma nova lista. Não, nada. A posição do governo Lula é renovar todas as concessões. São Paulo estava, dia 11 de outubro de 2024, às escuras, em meio a um dos piores apagões da história, e este sujeito, lá em Roma, todo de sorrisos, com o diretor-geral mundial da Enel, dizendo, fica tranquilo que nós vamos dar para vocês. Vocês vão continuar, nós vamos renovar, nós vamos dar de novo para vocês. E aí ele foi lá. E ainda, olha que coisa paradoxal, falei dessa situação nonsense, praticamente, né, do Jorge Messias precisar da extrema-direita evangélica para ser aprovada. Ele lá atacando, nesse caso, o Tarcísio e o Ricardo Nunes, que estão com a posição correta, incrível, a extrema-direita, que é contra a renovação da concessão, óbvio. E o que ele está dizendo é que isso quer dizer ser contra a renovação da concessão é não politizar, que é o discurso típico da extrema-direita, né? Que é o discurso típico da extrema-direita, né? Não pode politizar, é tudo técnico. É o discurso típico da extrema-direita, né? Quando politiza o tempo todo. Chocante, efetivamente, a posição do ministro dos Negócios Extraordinários.